Bom dia. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje sobre como os traços de caráter se posicionam aí no autocuidado. Tá? A chamada até tá por emagrecimento e novos hábitos, mas eu resolvi falar sobre autocuidado em geral, porque o resto é só consequência, né? E tem traço importante que eu não posso deixar de lado e que se eu falasse só sobre emagrecimento ele não entraria. Então é muito importante a gente falar de todos os traços e como eles lidam, como eles lidam com o autocuidado. Só para quem está chegando agora entender um pouquinho mais, os traços de caráter são traços. São a forma como você funciona, a forma como você enxerga o mundo. Isso é formado lá na infância e a gente carrega isso para o resto da vida como um mapa mental exclusivo, ok? São 5 traços de caráter, cada um deles enxerga o mundo de uma forma e cada um de nós tem os 5 traços de caráter em diferentes proporções. E é isso, somado à nossa história, que nos forma um mapa mental de como eu enxergo o mundo, de como a mesma situação para mim e para você são 2 situações totalmente diferentes. Então, na verdade, o mesmo fato para mim e para você são 2 situações absolutamente diferentes, ainda que os nossos traços sejam parecidos, ok? Porque a gente tem o reforço da história. Mas, hoje, a gente vai falar especificamente sobre os traços. Lu, eu não entendo nada de traço, então fica aí, porque você vai começar a ter muita luz, mesmo que você não tenha feito ainda a sua análise corporal, você vai começar a ter muita luz sobre quem será que está morando aí dentro de você. E isso facilita muito a sua forma de lidar com o mundo e com as suas sensações, ok? Então, quando você entende um pouco mais dos traços, você começa a se identificar com eles e você começa a entender por que determinadas coisas te causam tanta dor, por que determinadas coisas não são tão importantes para você, como a gente vai falar agora do autocuidado. E assim fica mais fácil, tá? Fica mais fácil de viver. Então é bem legal quando eu começo a pegar, eu fiz nesse último mês, a campanha termina hoje, eu fiz uma campanha de análise especificamente voltada para o emagrecimento, né? E aí as pessoas podem achar que as análises foram todas muito parecidas, mas não foram. Porque cada pessoa que chega até mim tem os seus traços, mas tem a sua história também, que reforça tudo. Então é muito bonito, é um trabalho muito bonito. E eu espero que você se encontre aqui nos traços hoje e que entenda por que o autocuidado é importante para você ou por que o autocuidado não é importante para você e que entendendo isso você consiga mudar se for o caso, tá bom? Porque o autocuidado deveria ser muito importante para todos nós. Então vamos lá. Basicamente, não vou falar sobre formação de traço, a gente tem live sobre isso, a gente tem bastante material sobre isso no feed. Se cada vez que eu for falar de traço eu ficar falando sobre a formação de traço, a teoria toda, como funciona, primeiro que ninguém mais vai querer assistir isso, segundo que vai ficar um saco, nem eu vou querer falar, tá bom? Então, se você tem problema aí e quer entender a formação dos traços, aí qualquer coisa você me chama no direct que eu te mostro os links dos posts que falam sobre a formação e que explicam a análise corporal em si, beleza? Então, dito isso, vamos seguir. Estou aqui no meu perfeccionismo tentando me centralizar. Vamos. São 5 traços de caráter, ok? Dentro da nossa linha de trabalho, aqui dentro da linha de trabalho que eu sigo, a gente trabalha com 5 traços de caráter. E eu vou trazer cada um deles e a relação que eles têm com o autocuidado. E vou por ordem cronológica de formação dentro lá dos traços. Então, o primeiro dos traços que aparece aí é o esquizoide. E por que eu falei que não dava para eu falar só sobre emagrecimento nessa live? Justamente por causa do esquizoide, ok?
o esquizoide, ele é um traço que ele não engorda, é muito, assim, claro que a gente tem relação, tá? Nós temos relações de traço, mas estou falando do traço puro, ele não engorda. É aquela pessoa magra, com ossos aparentes, então é uma pessoa que tem muita dificuldade em engordar. Se eu fosse falar apenas sobre emagrecimento, eu teria que deixá-lo de fora, mas isso não pode acontecer, tá? Não posso deixar o esquizoide de fora, porque é muito importante eu trazer essa relação do autocuidado para ele. Então, o esquizoide, ele é um traço que tende a deixar o autocuidado para lá, tá? Ele acaba usando a sua caverninha, então ele é um traço que gosta bastante de caverna, ele acaba usando a sua caverna como um momento de autocuidado, e que é também, ok? Mas não dá para ficar só nisso, porque, como eu sempre digo, o exercício físico, a boa alimentação, eles vão muito além de peso, ok? Então, talvez, para o autocuidado, a pessoa que a gente mais precisa olhar, na verdade, é o esquizoide, porque nem peso ele ganha, então ele acaba não se preocupando muito com isso muitas vezes, tá? Porque ele é sempre magro, aquele magro de ruim, come um monte de besteira, não faz exercício e não engorda. Então, esse cara precisa ser olhado com muita atenção. Por quê? Porque o exercício físico e a boa nutrição são a base da saúde, não só física, mas também a saúde mental, como diversos estudos vêm mostrando aí nos últimos anos. E o esquizoide tende a não ter uma certa afinidade com isso. Por quê? Por diversos motivos. Então, vamos lá. O primeiro motivo para o esquizoide não ser esse cara de olhar para as rotinas do autocuidado com amor é que a energia do esquizoide ela é mais mental, ok? Ele é uma pessoa com um corpo com menos energia, ele tem menos energia para o dia a dia fisicamente falando. É uma pessoa muito mental, uma pessoa que vive muito na cabeça dela. Então é uma pessoa que quando você fala, vamos dar uma caminhada, vamos fazer alguma coisa, não, vou ficar aqui, vou ler um livro, vou tocar uma música, vou escutar uma música, vou jogar um videogame, mas eu não quero muito usar o corpo para isso, tá? Para fazer uma atividade que seria, entre aspas, o meu lazer, beleza? Então, existe essa relação, essa não relação do esquizoide com os exercícios físicos e também uma pouca preocupação em estar alinhado com os cuidados físicos. Como eu disse, porque eles são muito mentais, ok? Então, como é que a gente faz para trazer esse esquizoide para um ambiente mais de autocuidado, de se olhar, de cuidar da sua postura, por exemplo? Porque como ele tem pouca energia no corpo e tem muita energia mental, ele é uma pessoa que tende a ter uma postura mais fechada, uma postura mais desalinhada por conta dessa falta de energia mesmo, ok? Então ele é uma pessoa que já tende a se esconder também, ele gosta mais da caverna. Então tudo isso vai para a postura também. Quando a gente fala dos traços, a gente não fala só dos formatos, mas a gente consegue traduzir em postura, beleza? Então esse é um ponto. Porque ele deveria se envolver além do básico, né, de melhorar a saúde física e mental com exercícios e alimentação. Por que o esquizoide precisaria muito mais ainda por conta da sua postura, ok? Quem é esse esquizoide? É uma pessoa quieta, uma pessoa calada, uma pessoa que vive muito no mundo dela, não interage tanto, não é aquela pessoa que tem uma interação espontânea. Você precisa ficar puxando assunto e logo ele termina, tá? Fisicamente, uma pessoa magra, pontudinha, com ossos aparentes, extremamente inteligente, muito mental. Uma pessoa assim, não dá pra você... Imagina pegar uma pessoa com essas características,
tá? Dessa forma, ele vê o mundo dessa forma, ele gosta da caverninha dele, ele gosta do momento dele, ele é mais introspectivo, ele é mais mental. Aí você pega uma pessoa dessa e coloca pra jogar bola no cheio de gente, uma gritaria, uma loucura, um querendo aparecer mais que o outro às vezes, ou pego essa pessoa e jogo numa academia, numa aula de ginástica, numa aula coletiva, com um monte de gente falando, não vai caber na vida dessa pessoa, ok? Não cabe na vida do esquizoide esse tipo de ambiente. E aí, se você traz essa pessoa o tempo inteiro para lugares onde ele precisa interagir, ele precisa se mostrar, ele não vai ficar, tá? Então, qual é a melhor forma de começar a trabalhar o corpo para o esquizoide? Então, são as modalidades em que ele consegue ficar mais no canto dele e que ele consegue ter uma atividade que leve mais à introspecção também, tá? Uma atividade que exige um pouco mais de concentração, então e uma atividade que ele pode se isolar dessa forma aqui. Isso aqui também é muito importante. Então, por exemplo, musculação cabe para o esquizoide? Cabe, porque ele tem um pouco de interação, ele entende o que ele precisa fazer e ele pode se isolar no mundo dele. E aí ele se concentra ali no que ele está fazendo e consegue seguir, tá? Outra atividade legal para o esquizoide procurar natação, porque ele roda e ele consegue voltar para o mundo da cabeça dele, ele não precisa interagir demais, ok? Então, tudo que é interação demais vai levar esse esquizoide para um lugar não confortável, ok? Mais uma, yoga, tá bom? Yoga também é um momento mais silencioso, uma coisa mais introspectiva, que exige que não se converse muito, não fica aquela bagunça, beleza? Então, falando aí do esquizoide, temos esse primeiro alerta e porque ele realmente é muito importante falar do autocuidado para o esquizoide. Como ele não gosta muito, por exemplo, do toque, quando você fala para uma massagem, não agrada, entende? Não me agrada essa coisa do toque, de uma pessoa pegando em mim. Então, é muito importante que a pessoa entenda quem ela é, para que ela possa ser mais prática, mais assertiva na escolha das rotinas de autocuidado dela, porque elas são essenciais para qualquer um, ok? Por isso eu disse que vamos falar sobre autocuidado e não necessariamente sobre emagrecimento. Por ordem cronológica de formação, o segundo traço é o oral, tá? O oral sim tende a ganhar mais peso, o oral é uma pessoa que a gente encontra mais buscando o autocuidado por causa do peso, tá bom? Que não é necessariamente um movimento saudável no sentido da motivação, mas já é mais fácil de eu trazer esse oral para uma rotina de autocuidado. E o oral é o cara do autocuidado. Se a gente for falar sobre autocuidado, o oral é o mais fácil de se satisfazer, ok? Por quê? Porque o autocuidado não envolve só atividade física e alimentação, mas todo o resto. E o autocuidado em si traz sensações, que são coisas importantíssimas para o oral. Então, a sensação no dia a dia é muito importante para o oral, ela é recurso do oral e ela ajuda demais no autocuidado e no emagrecimento. Então, não só de exercício e comida vive o emagrecimento, ok? Principalmente quando a gente está falando do oral, mas de muitas sensações. Quem é o oral adulto, tá? Quem é esse oral adulto? É aquela pessoa que fala bastante, é uma pessoa que gosta de estar com os outros, é uma pessoa que interage muito, uma pessoa com muita empatia, ela consegue se colocar no lugar do outro rapidamente, sentir o que o outro está sentindo,
é uma pessoa com emoções mais, não exacerbadas, mas é uma pessoa mais emocional, ok? Então é uma pessoa que sente bastante o mundo emocional e fisicamente. Então, o autocuidado do oral, quando a gente vai falar sobre exercício, por exemplo, o exercício para o oral, ele precisa envolver outras pessoas. Se eu pego essa criatura e coloco lá na sala de musculação e falo para ela ficar quieta fazendo o treino dela, ela vai conversar com todo mundo, ela não vai fazer o treino dela, ela não vai deixar ninguém fazer o treino, ok? E não vai ser a pessoa que vai pôr o fone e vai seguir, beleza? Então, para onde essa pessoa tem que ir? Essa pessoa tem que ir para as coletivas. Essa pessoa tem que ir para uma ginástica. Essa pessoa tem que ir para aulas que levam mais, que tem mais um caráter lúdico, um caráter de interação e de grupo, ok? Para que ela consiga fazer a coisa ficar sustentável. Ai, não é para fazer musculação? É para fazer musculação também, mas compreenda que o traço vai ficar mais à vontade em lugares onde ele possa interagir, beleza? Então, onde ele possa ter contato com outras pessoas, contato físico, contato verbal, onde essas pessoas estejam sempre juntas. Então, qual é o grande lance da atividade em grupo, né? Você vai sempre no mesmo horário, com a mesma turma, e isso acaba criando laços. Isso é importante para o oral, ok? E aí, o oral, e aí você pode pensar em qualquer coisa coletiva, tá? Qualquer uma das ginásticas aí, um treinamento funcional, uma hidroginástica, um dip, uma bike, um grupo de corrida, tudo isso vai funcionar muito bem para o oral, muito bem. E o autocuidado do oral, ele fica um pouco mais fácil por conta das sensações, como eu disse. Então, quando a gente fala de autocuidado envolvendo sensações, a gente está falando de massagens, a gente está falando de momentos de contemplação, a gente está falando de ter um tempo de um café para você. Tudo isso é muito mais fácil quando a gente está falando com oral. O que pode acontecer quando um oral diz, não, esse tipo de coisa para mim não funciona? Quando você tem um outro traço que a gente chama de enjaular, que enjaula esse oral, tá? Aí você tem um traço que não deixa o oral existir, principalmente com a ideia de que, não, se eu fizer esse tipo de coisa, por exemplo, se eu for tomar um café, isso aqui tá errado e eu vou atrapalhar toda a minha rotina de autocuidado, muito pelo contrário, ok? Eu sair, tomar um café, mesmo que seja um café com um chantilly ou eu fiz um Reels semana passada que traz, por exemplo, que tem uma foto de um açaí com leite condensado, etc. O problema não é você comer isso e trazer esse prazer pro oral no paladar, que é essencial para que o oral exista. O problema é fazer isso sempre, tá? Então, quando você se identifica como oral e entende que existe um outro traço que está subjugando o seu oral, que está enjaulando o seu oral, é importante que você entenda qual é o mecanismo que está acontecendo para conseguir trabalhar na raiz dele. Porque é importante, sim, para esse oral ter pelo menos uma vez por semana um momento de prazer na comida, porque faz parte dele. Obviamente que para que ele não desenvolva um movimento compulsivo, eu estava falando isso ontem com uma cliente, para que ele não desenvolva um movimento compulsivo, eu preciso alimentar esse oral de outras formas no dia a dia, que foi o que eu acabei de falar, tá? Então, uma massagem, música, momentos de contemplação, um ambiente tátil rico, tá? Tudo isso vai ajudar muito esse oral no autocuidado, beleza? Vejam como é diferente. Vejam como o que para um é extremamente importante, para o outro é algo que não vai. Então, se eu erro, tá? Se eu erro e trago
um esquizoide para massagem, para uma aula coletiva de interação, esse cara nunca mais vai voltar. Beleza? Então é muito importante você se achar, se identificar, para saber daí para frente qual é o caminho que você tem que seguir no seu autocuidado. E, para quem está aqui pelo emagrecimento, para o emagrecimento. Beleza? Terceiro traço. O terceiro traço, cronologicamente, que aparece aí, é o do psicopata. Gente, eu sei que tem gente nova. Eu sei que isso pode ficar um pouco estranho, os nomes são estranhos, etc. Mas é o que eu disse no começo. Volte lá, ou tá perdida, me manda um direct que eu te mando os posts. Mas volte lá, ou vá na parte de catálogo do meu Insta ali, tem acho que a terceira ou quarta abinha que é o catálogo, e olha, análise corporal, tá? Lá vai explicar, lá vai te dar essa noção dos nomes, o que é, do que a gente tá falando, para eu não ter que ficar fazendo toda a construção em cada uma das lives, beleza? Então, o psicopata é o terceiro traço que aparece aí cronologicamente falando. E quem é essa pessoa no dia a dia? Quem é o adulto psicopata? É aquela pessoa que tem uma liderança natural. Você certamente conhece alguém que quando chega num lugar, ela já exerce uma liderança de forma natural. É uma pessoa que acaba sem querer, e é sem querer mesmo, porque é o normal dela, acaba sendo aquela que decide as coisas, aquela que articula as pessoas, aquela que coloca cada um no seu lugar ali para fazer as coisas, ainda que essa pessoa não seja um chefe. Conseguem entender isso? Tá? Isso pode acontecer dentro da academia, isso pode acontecer no ambiente de trabalho, isso pode acontecer na família. Na verdade, geralmente isso acontece em todos os lugares que essa pessoa está, porque é a tendência natural dela. Outra característica do psicopata é uma pessoa que articula muito bem as coisas, as pessoas, os recursos que ele tem, tá? E é uma pessoa, assim, que interage bastante, mas que não interage como oral, tá? O interage do oral é um interage mais de entrega, de se dar, tá? De fazer esse movimento de empatia, de se colocar até abaixo do outro, ok? Então, o que pode atrapalhar o oral lá atrás, que é um ponto que foi legal eu trazer aqui, é ele não cuidar de si, porque ele está cuidando demais do outro, tá? Então, essa é a grande diferença aqui. A conexão do oral é para cuidar do outro, para trazer o outro para perto de si, para ficar perto dessa outra pessoa. E muitas vezes ele pode colocar o próprio autocuidado em segundo plano por conta disso. Já o psicopata, ele tem essa interação, mas não é uma interação onde ele vai se colocar abaixo do outro no sentido de se achar menos importante. Não. Para o psicopata, ele é uma pessoa muito importante. Então, o psicopata não tem muito problema com o autocuidado, porque ele entende que ele é importantíssimo para ele mesmo, ok? Então, é uma pessoa que tem uma relação maior com o poder, e aqui eu não estou falando necessariamente o poder social, tá? Mas o poder, por exemplo, eu posso fazer o que eu quiser e não dependo de ninguém. E para isso eu preciso manter uma rotina de autocuidado que seja suficientemente boa. Entendem? Esse tipo de poder. Poder e liberdade são duas coisas bastante importantes para o psicopata. E aí, como é que você traz esse psicopata para o autocuidado? Como eu já disse, é mais fácil, ok? Porque ele já se vê como uma pessoa muito importante. Ele já entende que determinadas coisas proporcionam para ele o poder e a liberdade. Ele não gosta de estar na mão do outro.
Então, quanto mais livre e mais poder ele tiver para seguir a vida dele, melhor é. Então, é mais fácil de você trazer um psicopata para o autocuidado, porque ele entende que se ele estiver fraco, ele não consegue seguir sozinho. Sozinho no sentido de não ficar dependendo das pessoas. Se ele tiver com dor, ele não consegue aproveitar a vida, ok? E isso para o psicopata é muito importante. Aproveitar a vida, ser livre, estar no poder. Então, o autocuidado para o psicopata é mais fácil. Ele vai fazer qualquer coisa, desde que ele esteja convencido e que ele entenda que aquilo vai ser bom para o futuro dele, que aquilo traz para ele um benefício ligado a poder e liberdade. Nesse sentido que eu deixei claro aqui, que eu não estou falando necessariamente do poder social, ok? Onde você encontra muito psicopata na musculação, porque eles entendem que ali eles não têm a dor, eles conseguem evoluir, etc. E porque, lembram da postura que eu falei, do esquizoide, etc., o psicopata ele já tende a se montar mais naturalmente, tá? Quando eu digo se montar, é uma postura mais ereta, uma postura mais forte, uma pessoa que você... É uma pessoa que não passa despercebida, ok? Por postura mesmo, por postura. Muitas vezes, essa pessoa é tida como folgada, como metida, etc. E isso está mais ligado à postura do que a qualquer outra coisa, tá? Então, a musculação é um lugar onde você encontra muito psicopata, porque isso traz também, tá? Só ali, não, como eu disse, é mais fácil para o psicopata manter uma rotina de autocuidado, porque ele entende que aquilo é importante para ele e que ele é a pessoa mais importante do mundo para ele, que é o que todo mundo deveria entender, tá? Então, isso é muito importante. O que mais vai trazer? Então, desafios. E uma coisa importante é que o psicopata tende a sentir raiva quando as coisas não vão do jeito que ele planejou. A gente tem dois caras aqui que tendem a ter um pouco mais de raiva, que é o psicopata e o masoca. Já vou falar do masoca. Então, uma atividade que faça com que esse psicopata extravase a possível raiva também é muito importante, ok? Então, artes marciais, atividades de alta intensidade, atividades em que ele possa ser livre, mostrar poder, ter uma postura diferente. Então, aí a gente entra musculação, entra crossfit. É fácil aqui, beleza? Então, se você se identifica mentalmente com esse psicopata, é mais fácil da gente trabalhar, beleza? Então, estamos no terceiro de 5 traços. O quarto traço formado é o masoquista, ok? Quem é o adulto masoquista? Quem é o masoquista no dia a dia? O masoquista é aquele cara forte, é o cara que suporta tudo, tá? Ele é forte física e mentalmente. É uma pessoa que vai aguentando, literalmente, tudo que você joga pra ela. Então, é uma pessoa que resolve problemas quieto. Você nem vê que ele tá ali, mas ele tá fazendo coisas. É uma pessoa de constância, tá bom? E ele tem aqui, entre aspas, o mesmo problema do oral. Ele tende a se colocar em último lugar. Ele tende a não olhar para si mesmo. Ele quer resolver o problema do mundo e muitas vezes o dele fica por último, ok? Ele vai se colocando em último lugar porque ele primeiro precisa resolver o problema de todo mundo. Ele precisa deixar todo mundo confortável para depois ele olhar para ele. E assim como o oral, tem mais 2 pontos aqui que ele tem em comum com o oral. O primeiro é um outro traço que tende a ganhar peso, então é um traço que geralmente está procurando por rotinas saudáveis, que muitas vezes não são,
mas por rotinas saudáveis para perder peso. Entendem? A motivação errada, movimento certo, motivação errada, do mesmo jeito que eu falei do oral. E a segunda coisa, né, a terceira no caso, então, eles tendem a colocar os outros em primeiro lugar, eles tendem a ganhar peso e eles são bastante emotivos também. Diferença, grande diferença entre os dois. O oral é emotivo e fala, ele se expõe, ele conta, ele começa a conversar com alguém e ele já conta toda a vida dele, ele já fala do problema que ele tem, ele não tem problema em falar, não. Da vida dele, inclusive coisas mais pessoais. O masoquista, ele sente muito, mas ele guarda. Então, não é uma pessoa que você vai começar a conversar e ele vai trazer, a minha vida isso, minha vida aquilo, etc. Apesar de ser bastante emotivo também, tá? Então, existem as semelhanças e existem as diferenças dos traços. Então, o masoquista também tende a ganhar peso em situações diferentes do oral, ok? O oral ganha peso por um motivo, masoquista ganha peso por outro motivo. Mas tendem os dois a colocar os outros em primeiro lugar. Tendem primeiro cuidar do outro para depois cuidar de si. E, por outro lado, geralmente estão procurando formas de emagrecer, não necessariamente de cuidar de si. É muito engraçado isso e é importante que vocês entendam a diferença. Então, eu procuro jeito de emagrecer, mas não de cuidar de mim. Deveria ser o contrário. Eu procuro cuidar de mim e aí eu emagreço, tá? Mas já é uma pessoa que é um pouco mais fácil de você trazer. A grande diferença entre ele, né, as modalidades que a gente vai usar pro oral e pro masoquista é justamente na forma dele existir no mundo. Ao tempo que o oral fala, se conecta, precisa de gente, quer conversar, quer um lugar onde tem, quanto mais gente melhor, precisa do toque. O masoquista não é esse cara, o masoquista é quieto, ele quer ficar na dele. Se você falou pra ele, é engraçado, o masoquista é o cara certinho, perfeitinho na musculação, por exemplo, né? Que é a musculação que é série, peso, repetição, intervalo. Esse cara faz as quantidades séries, o peso certo, o intervalo, e se você falar pra ele, precisa ajustar o peso quando ficar leve, ele vai ajustar sem você falar mais nada pra ele. Você já deu as diretrizes do treino. E aí ele vai fazer exatamente o que você mandar, tá? Então é uma grande diferença. É provavelmente um cara que você vai encontrar também de fone, porque ele também gosta do canto dele, e é um cara constante. Então, a partir do momento que o masoquista entende que para seguir, tá? Para que a vida dele seja melhor, para que o emocional dele, lembra que eu falei que é um traço que também tende a guardar uma raiva, para que o emocional dele não o faça explodir, que é um movimento natural do masoquista explodir para fora ou para dentro. O masoquista é tão polido na maioria das vezes que ele gostaria de explodir para fora, mandar todo mundo para aquele lugar, porque as pessoas continuam jogando coisas em cima dele, mas ele engole isso. E essa pessoa geralmente explode para dentro, tá? Então aí a gente tem casos de, por exemplo, de hipertensão e etc. Então, o masoquista, quando ele consegue entender que uma rotina de autocuidado vai trazer para ele esse alívio dessa sensação, esse alívio desse peso que ele carrega de todo mundo, daí para frente é fácil. Porque o que você disser para ele, ele vai fazer. E geralmente essas pessoas vão se dar melhor em lugares mais quietos e em modalidades que extravasem a possível raiva, a possível explosão dele. Então a gente fala de musculação, a gente fala de crossfit, a gente fala de artes marciais, tá? Só isso? Não! Lembram? Lembram que a tia Lu falou que a gente tá falando sobre um geralzão aqui? Então, o masoquista é esse cara, tá bom? E o último dos traços em ordem cronológica de formação,
são os rígidos. Esse cara também não tem problema com rotina de autocuidado. Por quê? Assim como o psicopata, ele entende que ele é a pessoa mais importante do mundo. E o rígido, ele tem um ponto além. Ele gosta de brilhar, tá? Ele gosta de brilhar. É natural dele estar no foco. Ele entende que ele é a pessoa mais importante da vida dele. Ele tem uma altíssima energia. Então, é aquela pessoa que não fica parada. É aquela pessoa que tudo ela consegue fazer, ela vai fazendo, na hora que você vê, você fala, meu Deus, eu não acompanho essa criatura. Terminou uma reunião, tinha cadeiras ali, essa pessoa já está guardando a cadeira. Então, é aquela criaturinha que não consegue ficar parada. Ele tem uma energia natural no rígido, tá? Os rígidos têm essa energia natural. E muitas vezes, os rígidos são as pessoas que naturalmente estão envolvidas em atividades físicas, em programas de autocuidado, já se preocupam naturalmente mais com uma estética perfeita, ok? Então isso é característica do rígido, a perfeição, a busca pela perfeição desde pequeno. Então são pessoas que não têm dificuldade em se envolver com o autocuidado. Que tipo de modalidade essas pessoas vão fazer? Qualquer uma, tá? Se você encontra um rígido lá para os seus 35 anos, ele já fez tudo. Ele faz natação, aí ele troca, ele faz beach tênis, porque agora está na moda do beach tênis, aí daqui a pouco ele cansa do beach tênis, ele vai fazer outra coisa, e ele vai fazendo, ele vai trocando, vai fazendo, mas a única coisa que ele não faz é ficar parado, tá bom? Então, o rígido também tem um pouco mais de facilidade em se envolver numa rotina de autocuidado, e para o rígido é muito natural estar em atividade, estar cuidando de si para ser realmente aquela pessoa que brilha, beleza? Então, falei aqui de cada um dos traços, seguindo a ordem cronológica, falando principalmente sobre envolvimento em rotinas de autocuidado, e não sobre emagrecimento, porque foi o que eu disse, um dos mais importantes pra gente olhar, que é o esquizoide, ele não engorda, é raríssimo que ele engorde, ok? Ele tem que estar associado aí aos outros dois traços, mas é uma combinação um pouco mais rara, tá bom? Falando de cada um dos traços puramente, e principalmente para quem chegou agora, né? Fica um pouco mais solto. Mas quando eu entendo que eu sou a interação de certas coisas, dos traços, né? Eu sou a interação desses 5 traços em diferentes proporções, eu entendo que talvez, por exemplo, uma rigidez que existe, tá? E que eu tenho essa energia, eu gosto do exercício, etc., mas eu estou me deixando de lado por conta de uma oralidade que está na dor. É possível? Super possível, tá? Ou por conta de um masoquista que está na dor. Super possível. Então, se eu tenho um traço que está na dor, ou que eu tenho um oral alto e eu tenho uma rigidez alta e eu não consigo emagrecer de jeito nenhum, apesar de me cuidar, de ter uma rotina de autocuidado, o que pode estar acontecendo aí? Esse rígido, né? Isso também acontece bastante com o psicopata, então eles podem enjaular o oral, e oral enjaulado não emagrece, gente. Oral enjaulado não emagrece, não tem emagrecimento na dor. É importantíssimo entender o traço, os traços, a interação entre eles e fazer a ligação com a história. Porque cada história é diferente. Cada pessoa tem o seu traço entrando na dor por situações parecidas, mas por histórias bastante diferentes. Tá? Então, por isso que é muito importante você olhar, entender, se identificar com os traços e trazer isso para a sua história. Porque aí eu consigo deixar o processo do autocuidado, o processo de criar novos hábitos, de olhar mais para a minha saúde, para
para o meu eu com amor para depois começar qualquer coisa, isso fica muito mais fácil entendendo a história e os traços, tá? Aí eu consigo fazer uma construção que seja sustentável. E não, por exemplo, quando eu pego uma rigidez com oralidade, tá? Bastante altas, e eu coloco ali esse oral numa dieta restritiva que vai ser muito facilmente sustentável pela rigidez, muito facilmente sustentada pela rigidez, só que isso não é sustentável a longo prazo. Então é aquela pessoa que emagrece, engorda, emagrece, engorda. Por quê? Porque não mudou, não entendeu o traço, não entendeu a interação. Quando eu entendo, pô, eu tenho oral alto e eu tenho rigidez alta, e eu tenho um general que fica subjugando esse oral. Só que tem uma hora que esse oral não aguenta mais e gera um movimento compulsivo, eu tô emagrecendo, engordando, emagrecendo, engordando. Como é que eu vou cuidar desses dois? Porque não tem jeito, eles existem juntos. Como é que eu vou cuidar desses dois para que eles sigam num flow? E até para ajuste de expectativa, ok? Uma pessoa que tem, por exemplo, oralidade com masoquista, com masoquismo, essa pessoa nunca vai ser aquela pessoa mignon, sabe? Aquela pessoa magrinha. São ajustes. Um esquizoide com rígido não vai conseguir... Vamos voltar. Um esquizoide com um psicopata não vai conseguir ganhar um monte de massa. Com o rígido ele até vai. Então, é preciso entender, compreender e dentro do que cada um de nós seguir de forma gentil e amorosa, num processo de autocuidado. Porque o autocuidado, seja pela motivação que for, tá? Que eu entendo que as rotinas muitas vezes começam pela motivação errada, mas o autocuidado, ele é eterno e ele tem que ser baseado em auto-amor, senão não funciona. Senão não é autocuidado, é autopunição. Ok? Então é preciso a compreensão de quem é você, da sua história, dos seus traços, da forma como eles estão interagindo para que eu possa fazer um caminho suave, um caminho sustentável.